Mas no sangue venoso eu não posso medir O2? Mas tudo bem, qual o objetivo? Vamos supor, se eu perguntar para você, por que você vai tirar sangue arterial? Para avaliar o quê? O que você acha? Mas você pode, eu também estou, mas aí eu estou falando, você pode também medir. Para avaliar a troca. Então você quer avaliar que função? Pulmonar? Não é? Porque se eu tirar sangue da artéria, vocês concordam que é o sangue que acabou de sair do alvéolo? Não é? Então eu vou avaliar a performance pulmonar. Como que está a minha troca alvéolo capilar? A relação ventilação-perfusão? Não é? Ao passo que se eu tirar sangue venoso, eu posso medir pH, O2 e CO2? Posso também, bicarbonato no sangue. Só que eu vou estar avaliando quem? O metabolismo. Se eu tirar sangue venoso, não é um sangue que já passou pelo tecido, liberou oxigênio no tecido e pegou o CO2? E aí eu estou avaliando o quê? Transporte, sangue e tecido. E aí como que está o metabolismo? Como que será que o meu tecido está produzindo CO2? Será que a pressão parcial do CO2 está maior, menor? Então esse é o objetivo de te fazer a gasometria. Quando você faz uma gasometria, seja ela arterial ou venosa, você pode, no resultado, avaliar o quê? pH, saturação, pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de CO2 e bicarbonato. pH, bicarbonato, pressão parcial de CO2 e a saturação de oxigênio também, porque eu tenho oxigênio no sangue. E aí nós podemos entrar em 4 casos de distúrbios ácido-base. Na verdade, 2 tipos de acidose e 2 tipos de alcalose. Tá? Simples. Veja a primeira situação. Sempre, em todas as situações, sempre eu tenho a principal reação de tamponamento do organismo, não é? De controle do pH. Então eu posso ter uma situação inicial de acidose metabólica. Como eu sei que é uma acidose metabólica? Porque eu tirei sangue e eu observei que o meu pH estava baixo. Ok? Então eu vi lá pH baixo, abaixo de 7,4. Como eu sei que é uma acidose metabólica? Porque o meu bicarbonato estava baixo. Não tem como eu medir H+, o H+ é o pH que está baixo. Se o meu bicarbonato estiver baixo, eu estou numa acidose metabólica. Mas eu não estou produzindo H+, que está consumindo quem? O bicarbonato. Por isso o bicarbonato é baixo. Certo? Qual é essa situação? Um diabético descompensado. Então o diabético está produzindo H+, ele está com o bicarbonato sendo consumido por esse excesso de H+. Por isso o bicarbonato está baixo. Qual é a compensação? Deslocar a reação nesse sentido. Para que eu vou eliminar CO2. Concorda? Então o diabético descompensado vai hiperventilar para diminuir o CO2 no organismo, para produzir menos H+, para não gastar tanto bicarbonato que está sendo consumido. É claro isso? Então veja, eu tenho um distúrbio metabólico e uma compensação respiratória. No diabético descompensado, eu estou produzindo H+, eu estou diminuindo bicarbonato, o centro respiratório vai ser ativado para eu hiperventilar e diminuir o CO2 no organismo para não produzir tanto H+. Tudo bem? Ou não? Não? Vamos parar? Deixa para a prova, para não seguir na prova. Eu já até sei o que eu vou pedir segunda-feira aqui. Beleza? Então veja, frente a um distúrbio metabólico, eu tenho uma compensação respiratória. Vamos ver um outro distúrbio metabólico. Uma alcalose metabólica. Como eu sei que eu estou em alcalose? Porque o pH está aumentado. Então eu fiz uma gasometria, pH está aumentado. Mas é uma alcalose
Metabólica ou respiratória? Eu vou olhar meu bicarbonato, está aumentado. Mas por que será que o bicarbonato está aumentado? Porque eu devo estar perdendo H+, que não está reagindo com o bicarbonato, por isso ele aumenta. Certo? O pessoal aí do fundo que vai para interodonto, todos experimentam, todo mundo levanta o olhar agora e quer saber o porquê. Todo mundo experimenta uma alcalose metabólica, e aí acha que vai morrer, que vai parar de respirar, que não vai sobreviver e que nunca mais vai fazer isso. Não é verdade? O pessoal aí que vai para interodonto e que enche a cara, e aí vai e vomita pra caramba, o que vai acontecer? Não vai perder H+ do estômago? O que vai acontecer com o bicarbonato? Não aumenta no organismo porque não está reagindo mais. Certo? O que vai acontecer? Eu não estou num distúrbio metabólico. Qual vai ser a compensação? Respiratória. Eu não estou aumentando muito o bicarbonato? Eu não preciso produzir H+? Como que vai ser a compensação? Hipoventilar? Aí o pessoal fala, nunca, estou morrendo, estou parando de respirar. Não, você simplesmente está numa alcalose metabólica. Então na interodonto em setembro, alguns vão experimentar essa situação. E aí você hipoventila, acumula CO2 dentro do organismo, que vai produzir mais o quê? H+, que vai compensar. Certo? Então veja, a interodonto é fisiologia. Percebe? Crianças entram em distúrbios metabólicos de alcalose muito fácil. Você pega uma virose e entra em casos de vômitos frequentes, ela entra facilmente numa alcalose metabólica. Por isso ela fica hipoventilando. Tá? Antigamente acreditava-se que fazer um dos tratamentos para o câncer era o uso em excesso de bicarbonato. Tá? Então a pessoa tomava muito bicarbonato, ou quem toma hoje muito bicarbonato porque tem distúrbio gástrico, aí você não está perdendo H+, mas você está aumentando muito o bicarbonato também. Tá? E aí você vai levar então uma hipoventilação para produzir mais H+, para compensar esse excesso de bicarbonato que está sendo formado. Beleza? Então veja, 2 distúrbios ácido-base, uma de origem metabólica, uma acidose ou uma alcalose. Bom, mas eu posso ir lá e tirar sangue e ver que eu estou em acidose. Como eu sei, pH está baixo. Mas aí eu vou olhar meu bicarbonato, está relativamente normal meu bicarbonato. Mas aí eu vou olhar minha pressão parcial de CO2. Certo? E ela está aumentada, a pressão parcial de CO2. Ok? Então quer dizer que a minha acidose é porque eu estou retendo o CO2 no meu organismo, porque o CO2 está aumentado, a pressão parcial do CO2 está aumentada. Quando isso acontece? No enfisema pulmonar, distúrbios da relação ventilação-perfusão, então quer dizer que o transporte CO2 e sangue está prejudicado. Eu estou acumulando CO2 dentro do organismo. Se eu acumulo CO2, eu vou produzir mais H+. Sim? Então eu vou estar produzindo H+, eu vou estar aumentando H+. O que o rim precisa fazer? Secretar bicarbonato. Então o rim vai produzir bicarbonato e vai liberar bicarbonato na circulação para compensar esse excesso de H+. Para trazer o quê? O pH ao normal. Então, frente a um distúrbio ácido de origem respiratória, eu vou ter uma compensação metabólica. Então, um paciente enfisematoso, descompensado, ele está numa situação de acidose respiratória, mas ele tem o bicarbonato muito alto no sangue. Se você tirar sangue de um paciente enfisematoso não controlado, o bicarbonato está muito alto. Mas isso não é prejudicial? É prejudicial. Mas pelo menos o pH vai estar sendo corrigido. Mas vejam, eu tenho uma origem do problema aqui, certo? Que eu tenho um distúrbio, ventilação-perfusão. Destruição de paredes alveolares, eu acumulo CO2 e eu estou numa situação de acidose respiratória.
eu vou ter uma compensação renal, não vou? Que o rim vai secretar na circulação bicarbonato. Se eu começar a aumentar muito o bicarbonato, eu vou consumir esse H+, não é? Se eu aumentar muito o bicarbonato, em que distúrbio eu vou entrar? Uma alcalose metabólica. E aí eu começo a ter distúrbios mistos. Então eu estou numa acidose respiratória e entro numa alcalose metabólica. Saio da alcalose, entro numa acidose respiratória e fico ciclando entre dois distúrbios, tá? Que são chamados distúrbios mistos. Tá bom? Qual que é a origem do problema? É tratar esse excesso de CO2, tá? Para tentar reduzir o CO2 sem que o organismo tente compensar secretando mais bicarbonato. Tá? E um último distúrbio é uma alcalose respiratória. Como eu sei que é uma alcalose, porque se eu tirar sangue e olhar o pH, o bicarbonato vai estar relativamente normal, mas eu vou estar com CO2 baixo. Tá? Quando que eu vou estar nessa situação? Se eu estiver hiperventilando. Então, se eu for em elevadas altitudes fazer um exercício físico, lá na Bolívia, eu vou hiperventilar. Só que eu não estou acostumado com essa situação. Eu vou diminuir o CO2, que vai produzir menos H+. Por isso o pH aumenta. Então veja que eu estou numa situação de alcalose, porque aumentou o pH, de origem respiratória, porque o CO2 caiu. O que o organismo vai fazer? Vai reabsorver mais bicarbonato, não é? Ou vai excretar mais bicarbonato na urina. Eu preciso de tanto bicarbonato se o meu o H+ já está baixo? Não. Então eu preciso eliminar esse excesso de bicarbonato. Então o rim reabsorve o bicarbonato e passa a excretar na urina. Tá certo? Quadros de ansiedade. Então quem tem distúrbios do pânico, por exemplo, dependendo da situação, entra em casos de hiperventilação. Não é? Se isso é um quadro psicológico e patológico a longo prazo, a pessoa entra em situação de alcalose respiratória. Certo? E vai diminuir bicarbonato na circulação. Tá? Beleza? Dúvidas? Eu não vou passar para vocês, isso fica com um incentivo para vocês estudarem. Por que é assim? Ou é uma razão matemática? É uma razão matemática essas curvas isótopicas. Não, a cesinha. Essas daqui? É. Não, essas na verdade fui eu que tracei simplesmente para fazer a seguinte situação. Vocês têm esses slides, certo? Então eu vou deixar para que vocês estudem, até um incentivo para vocês. E assim, ó, eu estou avisando que eu estou apto a tirar dúvida quando vocês quiserem, certo?